Olá, vamos dar continuidade, falar agora do nosso segundo módulo que trata da origem e evolução da fisioterapia no Brasil. Aqui no primeiro módulo a gente falou de um contexto histórico geral. No finalzinho a gente começou a dar, digamos assim, alguns spoilers ou dar algumas cenas do próximo capítulo com relação a como foi o surgimento da profissão no Brasil. Nesse módulo a gente vai aprofundar um pouquinho mais. A gente vai tentar aqui, nesse módulo, vocês precisam observar como foi a história e como ela está sendo hoje escrita pelos profissionais. Então, a intenção desse módulo é que você conheça a história da fisioterapia como ciência e profissão no Brasil. Ok? É um dos principais objetivos. A gente precisa também entender, além dessa evolução como ciência e profissão no nosso país, a gente também precisa entender os marcos históricos que tornam a fisioterapia hoje uma profissão indispensável, ok? E é essa mesma palavra, uma profissão indispensável, tá? É importante essa leitura para que vocês possam reconhecer principalmente a luta que se teve no Brasil pela regulamentação, pela autonomia e valorização da profissão. Tá? Não foi fácil chegar ao que nós encontramos hoje, dentro desse contexto histórico, ainda não está sendo, nós ainda temos muito caminho aí pela frente a trilhar, mas a cada dia que passa, a fisioterapia, ela demonstra cada vez mais, ok, como ela é uma profissão indispensável dentro do sistema de saúde, não só no Brasil, mas no mundo. Se a gente parar um pouquinho para pensar, no contexto do Covid, o tanto que a nossa profissão se destacou, ok, dentro desse processo de epidemia mundial que nós tivemos, tá? Então, por isso que eu coloco aqui e peço para que vocês observem durante o estudo do módulo como ela evoluiu dentro do nosso país e alcançou, não só aqui, mas em um contexto mundial, ok, essa característica de profissão indispensável, ok? E interessante a gente conhecer a nossa história, interessante a gente conhecer toda essa luta por autonomia, regulamentação e valorização, para que você possa entender aonde estamos hoje e para que você possa contribuir com essa evolução profissional que a gente tem e que a gente teve aqui no Brasil, tá? No Brasil, a fisioterapia atende no início, como a gente já falou lá no final do vídeo que a gente fez no módulo 1, ok? Demandas de reabilitação. Então, ela é criada ali nos seus primeiros passos como profissão para trabalhar na demanda de reabilitação. Então, ali, vocês vão ver no texto que no Rio de Janeiro existe o serviço de hidroterapia e eletricidade médica, que foi criado no final do século XIX. Dentro desse serviço tinha o que a gente falou, os assistentes médicos. É o início da nossa profissão como assistente médico dentro do serviço de hidroterapia e eletricidade médica. E aí tem uma evolução que foi impulsionada pelos acidentes de trabalho e aquela epidemia da poliomielite, e aí eu tenho, digamos assim, o início e a necessidade de ensino, ok? Para que se pudesse trabalhar dentro desses serviços. Então se começa a ter a necessidade de o quê? De se especializar este profissional. Ok, pessoas? Então, como eu disse, em um contexto histórico mundial, o Brasil também é atingido com a questão da Revolução Industrial e com a questão da poliomielite. E aí eu tenho, por conta disso, na fundação desse departamento de eletricidade médica, na Faculdade de Medicina, na Universidade de São Paulo, em 1919, o início dos trabalhos, depois dessa fundação. Então, 1919, eu tenho lá, então, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
fundado o Departamento de Eletricidade Médica e em 1929 instalado o Serviço de Fisioterapia na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E aí eu tenho um início de serviços de reabilitação de forma o quê? Essencial. Para isso, né, com a evolução, eu tenho que começar a dar aos profissionais que vão trabalhar nesses setores, auxiliando os médicos, formação. Eu tenho que trazer para eles aperfeiçoamento. E tudo isso vem através de um sistema de o quê? De um sistema de ensino. E aí são criados, vocês vão ver aí no texto, os primeiros cursos técnicos. O primeiro é criado em 1951. Valdo Rolim de Moraes criou o primeiro curso técnico em fisioterapia em Brasil. No Brasil, 1951, com duração de 1 ano, o curso formava auxiliares médicos do Hospital das Clínicas de São Paulo. O objetivo, então, disso daí era suprir uma carência na demanda de profissionais na reabilitação. Então, no Brasil, a gente encara, digamos assim, o início desse processo, ok? Dessa luta que a gente conversou ainda há pouco, tá? Que impulsionou a carreira para que ela tivesse a autonomia, as regulamentações e a valorização que ela tem hoje. A gente tem esse marco histórico aqui de 1951, quando se abre a possibilidade de se formar e especializar esse profissional que ainda era chamado e era visto e encarado como um auxiliar médico, ok? Com a crise da poliomielite, a epidemia, especialmente nos Estados Unidos e no Brasil, foi o que eu falei no módulo passado, foi o grande catalisador para o desenvolvimento, né, o pontapé inicial do desenvolvimento e crescimento da nossa profissão. Tá? O grande número de infectados que ficaram com sequelas gerou uma necessidade de o quê? Políticas públicas de saúde voltadas para a reabilitação. E aí a fisioterapia se consolida, tá? Como uma resposta para a recuperação desses pacientes. E aí eu tenho uma formação e a associação de classes. Veja que vem todo um contexto, uma construção, é uma evolução, degrau por degrau, é uma escadinha. Tá? Eu tenho profissionais que em um determinado momento não tinham uma necessidade de formação específica, com crescimento, surgimento de grandes sequelas e todo um momento de necessidade na demanda no serviço, se cria o primeiro curso, a partir daí se consolida como importante e a partir desse momento eu tenho uma formação então de associação de classe e em 1959 a ABBR, que era a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, é fundada, ok? E aí ela oferece curso técnico em reabilitação, formando fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, tá? Em 1954. Então, a primeira associação de classe era a Associação Paulista de Fisioterapia. Então, a mais antiga e a primeira é a APF, Associação Paulista de Fisioterapia. É criada para representar a categoria, essa associação, em 1956. A oficialização daquele ensino que foi criado em 1951 pelo Dr. Valdo Rolim de Moraes, tá? Ela só vai ocorrer em 1967. Sabe quando? Quando a Universidade de São Paulo, a USP, regulamenta os cursos de fisioterapia e fisioterapia ocupacional. Vocês vão ver aí no texto todo esse processo que foi feito, ok? Toda essa regulamentação, tá? E aí eu tenho curso na Faculdade de Medicina da Universidade Paulista. Tinha duração de 3 anos e era focado para a reabilitação. Essa regulamentação, a criação desse curso, vocês vão observar na leitura do texto, que foi o passo crucial para o reconhecimento acadêmico da profissão, que nos garante o que estamos fazendo hoje, a nossa formação de nível superior. Um passo importante para o reconhecimento de ciências da saúde,
profissionais na área de ciências da saúde. Então, fisioterapia no Brasil nasce como curso superior na Universidade de São Paulo, na USP, ok, pessoas? E a partir daí, o próximo passo que era inevitável era a regulamentação da profissão. E o que eu tinha? A luta pelo reconhecimento começou a crescer, para que a profissão fosse regulamentada. Até que em 1969, a fisioterapia é regulamentada como profissão autônoma por meio de leis que estão aí no texto para vocês. E o fisioterapeuta passa a atuar agora de forma o quê? Independente, com métodos e técnicas próprias. Então, a regulamentação da nossa profissão em 69, ok, nos abre portas. Eu costumo dizer que nos liberta de uma prisão, mas a gente não pode ter nenhum rancor, entre aspas, dessas amarras do passado, porque foi essas amarras e essas necessidades que também nos trouxeram até aqui, ok? Esses vínculos que até mesmo depois da regulamentação, por anos, quando eu comecei a minha faculdade em 1994, quando em 96 eu comecei o estágio, ainda tinha um pouco dessas amarras muito evidentes, né, de quando havia uma solicitação médica de fisioterapia, ele prescrever o que deveria ser feito, sendo que desde 1969 nós já tínhamos aí essa autonomia profissional por conta da regulamentação da profissão. E a partir daí a evolução ela é contínua, ok? Ela evolui de um curso técnico para um curso de nível superior. As grades curriculares foram totalmente aprimoradas com disciplinas mais específicas para a área de reabilitação. A duração do curso aumentou para preparar melhor o profissional. Então nós tínhamos um curso que era de 1 ano, depois um curso que passou a ser de 3 anos, depois um curso que passou a ser de 4 anos, hoje nós temos um curso que é de 5 anos, mais as suas áreas de especializações específicas, com suas durações regulamentadas de acordo com resoluções do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ok? O que a gente vê, em conclusão a todas essas coisas que aconteceram dentro do Brasil para que a profissão evoluísse, é que a fisioterapia nasce de uma necessidade. A fisioterapia nasceu de uma necessidade, ok? Mas se fortalece através de uma luta. A luta dos profissionais que começaram, ok, nessa profissão. Profissionais que abraçaram essa profissão. Profissionais que querem essa profissão, tá? Nasce de uma necessidade, evolui através da luta dos seus profissionais. De forma o quê? De forma séria e contínua. O que a gente vê é que de auxiliares as profissões ou a profissão se torna independente. É uma jornada que é marcada por vários marcos históricos importantes e que hoje ela é essencial, tá? Como futuros fisioterapeutas, nós começamos nossa história entendendo a valorizar o que a gente tem no presente, construir o futuro, mas nunca deixando de esquecer o passado, de onde nós viemos e aonde nós pretendemos e queremos chegar. Muito obrigado a vocês e a gente se vê no próximo módulo.